Olá, estamos aqui mais uma vez com um outro vídeo para comentar mais um pouquinho a respeito da linguagem Zojo. Bom, no primeiro vídeo eu fiz com vocês uma pequena introdução. Nesse vídeo eu vou só demonstrar um pequeno programa que foi escrito e está disponível dentro do fórum, do forum.zojo.com, forum.shoujo.com, certo? Eu vou então aqui abrir a minha IDE. Perfeito, aqui eu estou trabalhando com a versão 2014 2.1, Release 2.1. No meu caso, eu utilizo a versão Professional do Zojo. Porém, você pode trabalhar com qualquer outra versão. Visto que nós não faremos, nesse exemplo, acesso a banco ainda, vai ser apenas um exemplo mais rápido, então você pode trabalhar com qualquer versão, até mesmo a versão o download gratuito, você não precisa ter uma licença. Quando eu abro, eu tenho aqui Desktop, Web, Console, Recent Projects, Templates e Examples. Eu vou pegar aqui nos projetos recentes e eu vou abrir um aplicativo bem simples chamado Gerador de Senhas. Ok. Carregando o gerador de senhas. Tá aqui, perfeito. Legal. Como você já sabe, eu tenho aqui uma barra de ferramentas, né? Eu tenho algumas opções aqui do lado esquerdo, onde está listando os objetos visuais, os componentes visuais que eu tenho disponível na minha aplicação. E aqui do lado direito eu tenho as propriedades. Vamos analisar o que eu coloquei aqui. Primeiro, eu tenho um text box. Esse text box, por uma convenção, que é uma convenção que eu utilizo desde a época de programação em linguagem Visual Basic, em Delphi, há muito tempo, é colocar txt senha. Aqui a gente utiliza aquela notação camel case, ou seja, começa com minúscula, a primeira letra de cada palavra depois em maiúscula. TXT eu estou indicando que isso aqui é um text field, que é um campo de texto. Senha é o nome dele. Por quê? Porque toda vez que você estiver programando e começar a escrever TXT, ele já vai completar para você. Fica fácil de você saber se você está se referindo ao campo chamado TXT senha ou ao campo TXT nome, por exemplo. Aqui eu tenho um botão. Esse botão ele tem o nome, o caption dele é gerar. Eu escrevi gerar nesse botão. Se eu quiser eu posso clicar aqui e alterar esse caption. Bom, o botão eu também inicio o name desse componente como btn. Isso facilita, tá? Essa convenção facilita a parte de programação. Aqui eu vou ter um slider. Esse slider, o que ele faz é variar o seu valor entre um valor mínimo e um valor máximo. No meu caso, eu coloquei o mínimo como 8, máximo como 30 e o padrão é 15. Aqui eu tenho letras minúsculas, letras maiúsculas, números e pontuação, inclusive demonstrando o que é essa pontuação. Posso utilizar alguns caracteres especiais nessa pontuação. Legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou primeiro executar esse programa só para a gente ver o que ele faz. Run. Demora um pouquinho, ele compila, perfeito. Estou executando aqui o gerador de senhas aleatórias, né? O título dele está ali. Se eu desmarcar essas opções e deixar somente letras minúsculas e clicar no gerar, ele já vai gerar para mim uma senha só com letras minúsculas, o que não é tão seguro. Se eu quiser colocar letras maiúsculas, ele vai gerar com letras minúsculas e maiúsculas. Aqui eu posso escolher qual o tamanho, sendo que o padrão é 15, que é um tamanho razoável, né, de senha. Números, ele vai, além de letras maiúsculas e minúsculas, ele vai inserir também números, certo? Tudo de forma randômica, ou ainda, se você quiser uma senha mais complexa, ele vai adicionar pontuação.
Quando ele coloca pontuação, você pode ver que eu fiz questão de tirar apóstrofo, aspas simples, aspas duplas, porque às vezes isso pode dar problema dependendo do programa ou do site onde você está lançando essa senha. Então eu deixei aqui o cifrão, porcentagem, asterisco, gerar. Cada vez que eu mando gerar, ele gera essa senha. Automaticamente, esse texto já é copiado para a área de transferência, certo? Texto copiado para a área de transferência. O que eu vou fazer? Vou abrir aqui um bloco de notas qualquer. Isso. Olha que tem aqui vamos deletar isso aqui. Perfeito. Ctrl V. Ele colou aqui para mim exatamente o que eu fiz a cópia. Ó, gerar, gerar, gerar. Quantas vezes eu quiser eu posso clicar. Eu venho aqui, Ctrl V. Eu colo. Não, eu não quero com pontuação. Eu quero letras minúsculas, maiúsculas e números. Gerar. Venho aqui. Ctrl V. Ele já copiou para a área de transferência. Certo? Arquivo sair ou eu posso clicar aqui no X. Ok? Bom, vamos entender um pouquinho de como funciona isso daqui. Basicamente, eu tenho um único action que está aqui. E eu tenho um event handler aqui. Esse event handler ele tem aqui no Open. O que ele faz? Ele pega a minha janela e redimensiona, ou melhor, desculpa, e centraliza tanto na horizontal quanto na vertical. Ele pega a largura da tela, screen 0.width, então assim fica muito fácil de você ler um código no Zodio, porque olha, screen 0, você já intui, já deduz que se trata da tela. Divide por 2 e posiciona tanto o canto superior esquerdo, tanto o lado esquerdo quanto o limite superior, de modo que fique centralizado. Legal, mas isso aqui acontece quando eu dou o open do form main, ou seja, quando eu executo, ele já faz aquele código, já centraliza isso daqui, para evitar que essa janela apareça nesse canto ou nesse canto. Então eu executo, ele centraliza. Agora, o código realmente está aqui. Sempre que eu tô codificando, eu gosto de colocar bastante comentário, porque é interessante que às vezes o que hoje para você é bastante lógico ao ler um código, daqui 2 anos, quando você vai ler o seu próprio código, já fica mais complicado. Aqui eu tenho eu estou no começo declarando algumas variáveis, str caracteres, e integer. O legal seria, para todo tipo de variável, você já colocar a inicial dela, ou str ou s. Nesse caso aqui, eu não segui essa convenção. A gente poderia até melhorar esse código. Aqui eu apenas faço uma validação com o if, para verificar o que está marcado de letras maiúsculas, letras minúsculas, números e pontuação. E de acordo com o que está marcado, eu jogo dentro de uma string de caracteres todas as possibilidades possíveis. Nossa, ficou até redundante, né? Todas as possibilidades de caracteres que podem conter na minha senha gerada. Aqui eu zero aquele text box e eu inicio aqui um for next, um laço. Eu vou contar de 1 até o tamanho definido lá naquele slider, que varia de 8 a 30, como você mesmo viu. E eu faço aqui uma busca dentro dessa string de caracteres e vou adicionando alguns caracteres nessa quantidade. Basicamente, eu conto de 1 até a quantidade pedida e, aleatoriamente, eu vou pegando aqui um caractere. Esse R que está aqui, ele é um objeto do tipo random. Então, quando eu coloco r.inRange, eu pego dessa faixa, de 1 até aquele total. Então, fica legal aqui, né? De 1 até aquele total, eu consigo buscar o caractere randômico. E aquele total é justamente o tamanho dessa string fonte da minha senha. No final, assim que ele termina de gerar, ele já seleciona aquilo ali e copia para a área de transferência, né? c.text igual txt_senha.text. c.text é um outro objeto chamado clipboard. Então eu tenho aqui uma variável string, uma variável integer,
outra variável íntegra aqui embaixo e eu tenho dois objetos, um que é do tipo random e outro do tipo clipboard. Ao executar esse código, eu tenho a geração de senhas. Esse foi um review bem rápido de um programinha bem simples de geração de senhas, só para você entender que em poucas linhas de programação, você viu aqui em poucas linhas de programação, se eu tirar esses comentários, fica ainda menor o texto, eu consegui construir um gerador de senhas. Nós vamos depois fazer outros vídeos onde nós vamos comentar alguns programas e já também vamos falar sobre o acesso a banco de dados. Ok? É isso aí. Até mais.